Reta final de Série C catarinense, que vai apontar os dois times que vão conseguir o acesso. Foi uma rodada de goleadas dos favoritos, incluindo o Beck. O Beck abriu o placar logo aos 5 minutos com Júnior Juazeiro. E aumentou na velocidade, na tranquilidade na categoria de Léo Campos, após a assistência de Tiaguinho. Léo Campos agora deu o passe para Thales, oportunista, aumentar. E Tiaguinho, escorando o cruzamento de Danielzinho, confirmou a goleada em São João Batista. Batistense 0, Blumenau 4. Ainda na rodada, em Camboriú, o Itajaí atropelou o Jaraguá 6-0. E em Nova Veneza, nova goleada. Caravaggio 6, Navegantes 2. Pedra Branca e Imbituba, em Palhoça, empataram em 1-1. 2 vagas em jogo para a Série B do ano que vem. 3 times na briga. Caravaggio lidera 18 pontos, 7 jogos. Itajaí e Blumenau, 15 pontos em 6 partidas. O Beck tem saldo inferior ao adversário. Saldo 12 para o Itajaí, saldo 8 para o Blumenau. Domingo tem Caravaggio, Itajaí e o Blumenau joga sábado em Jaraguá em Indaial contra o Jaraguá. E vai ter que vencer novamente. E ainda aqui no estado foram definidos os finalistas da Copa Santa Catarina. Em Tubarão, Marlon e Bruno Xavier abriram boa vantagem para o Juventus diante do Hercílio Luz, que descontou com Vitinho, mas não evitou a eliminação. Hercílio Luz 1, Juventus classificado 2. Na ida em Jaraguá deu empate em 1-1. O Juventus vai encarar na final o Figueirense, que recebeu o Marcílio Dias no Scarpelli e empatou em 0-0 depois da vantagem construída em Itajaí. Vitória por 1-0. Primeiro jogo da decisão é quarta-feira em Jaraguá do Sul, a volta segunda-feira que vem em Florianópolis. E o campeão, é claro que garante vaga, o campeão na Copa do Brasil. E com requintes de dramaticidade após os altos e baixos durante a campanha, o Criciúma, como a gente falou aqui no começo, conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enan foi o herói, o autor do gol da vitória do Criciúma sobre o Paysandu em Belém. O Criciúma subiu junto com o Ituano, que já estava garantido, e derrotou o Botafogo em São Paulo por 3-1. No outro grupo, subiram Tombense e Novo Horizontino. Vão fazer a final da Série C em 2 partidas, Tombense e Ituano. A primeira é em Minas, no domingo. E na Série B, nossos 2 representantes tropeçaram. Apesar do empate em 1-1 com o Vitória, na ressacada, empatar em casa nunca é bom, o Avaí segue firme na briga pelo acesso. Já o Brusque vive um drama para se manter depois da derrota para o Confiança lá em Sergipe, 3-2. Destaque na 34ª rodada para a goleada do Botafogo para cima do Vasco, dentro de São Januário. O primeiro gol do Botafogo nasceu de um escanteio batido pelo Vasco. Contra-ataque rápido, mortal, eficiente, até Marco Antônio fazer 1-0. Navarro aumentou. Ainda no primeiro tempo, para complicar a vida do Vasco, o volante Léo Matos foi expulso. Aí aumentou ainda mais a facilidade do Botafogo para ampliar com Marco Antônio e fechar a conta com Diego Gonçalves. Vasco da Gama 0, Botafogo 4, placar final. A gente vai colocar a classificação aqui na tela para você ver como a vida do Vasco ficou difícil. Já estava complicado no jogo com o Guarani, perdeu lá em Campinas, perdeu o Clássico. Vasco é o 9º colocado com 47, dificilmente, faltando 4 rodadas, chega. Botafogo líder 62, Coritiba 61, Avaí 57, Goiás 55. Na briga CSA, CRB 54, Guarani também está no páreo com 53. 16º lugar para o Brusque, que tem 2 vitórias a mais do que o Londrina. Estão empatados aí em 38 pontos. Faltam 4 rodadas confirmando e nós vamos ter hoje já rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí na ressacada às 8 horas recebe o CSA. Amanhã o Brusque encara o Cruzeiro no Mineirão. Quarta-feira, Vasco e Vitória. Quinta-feira o Botafogo encara a Ponte Preta, lá em Campinas. E na Série A, o Atlético Mineiro segue firme na liderança, vigiado de perto pelo Palmeiras, que venceu o Clássico diante do Santos, e do Flamengo, que no seu jogo atrasado, sexta-feira no Maracanã, fez 2-0 no Atlético Goianiense. E para variar, teve confusão no Grenal, vencido pelo Internacional. Sábado em Itaquera, novamente com apoio da torcida, com esse gol do colombiano Cantillo aos 41 minutos. O Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0. No Maracanã, o Fluminense estava sendo muito vaiado, até que David Braz, aos 50 minutos da etapa final de cabeça,
após o cruzamento de Marlon, marcou o gol da vitória sobre o Sport. No Castelão, Messias foi na rede na vitória do Ceará sobre o Cuiabá, 1-0. Em Salvador, Rossi, com esse bonito gol, fez o gol da vitória do Bahia diante do São Paulo, 1-0. Em Bragança Paulista, Marcinho, contando com a falha do goleiro Cleiton, e Pedro Rocha garantiram a vitória do Atlético sobre o Bragantino, 2-0. Os dois vão fazer a final da Sul-Americana, jogo único dia 20 em Montevidéu. Agora os clássicos da rodada. Na Vila Belmiro, Rony e Rafael Veiga, com esse golaço depois do passe do Rony, garantiram a vitória do Palmeiras sobre o Santos, 2-0. Diante de 60.142 torcedores do Mineirão, Guilherme Arana marcou na vitória do Atlético sobre o América, 1-0. Grenal quente em Porto Alegre, Tyson foi na rede, levantamento do Edenilson nas costas do Rafinha, de cabeça, para garantir a vitória do Internacional sobre o Grêmio por 1-0. No fim, festa colorada, provocação para cima do tricolor, muita confusão e 2 expulsões, Patrick e Cortez. Mais 2 jogos vão fechar essa 30ª rodada. Os 2 jogos confirmando. Um hoje, a Chapecoense recebe o Flamengo, 8 da noite, ingresso mais barato é R$200, para se ter uma ideia. Claro, priorizando o sócio. Esse jogo na Arena Condá, Chapecoense enfrentando o timaço aí do Flamengo, tá no páreo, tá na briga, e amanhã tem Atlético Goianiense e Juventude. Classificação, vamos dar uma olhada aí, Atlético Mineiro 65, Palmeiras 55, Flamengo 53, tem aquele jogo atrasado do Grêmio ainda, da quarta rodada, não tem data definida. Bragantino 49, Fortaleza 48, Corinthians 47, Internacional 44, completando aí a 8ª posição, Fluminense com 42 e a Chapecoense lá embaixo em 14º lugar, em 20º lugar, perdão, com 14 pontos. Chapecoense já se entregou, todo mundo já sabe realmente que tá difícil, a Chape vai disputar a Série B no ano que vem. Vem aí a edição de número 60 dos Jogos Abertos. No final da década de 50, o empresário brusquense do ramo têxtil, Arthur Schlesser, um apaixonado por esportes, financiou uma viagem para São Paulo para observar de perto como eram os Jogos Abertos do interior paulista. Voltou para Santa Catarina com uma ideia na cabeça e em 5 de agosto de 1960 criou a primeira edição do JASC em Brusque. Nessa estreia, 444 atletas participaram, representando 14 municípios que disputaram 10 modalidades. O campeão da primeira edição foi Florianópolis. Para 2021, a expectativa é enorme, já que os Jogos não aconteceram ano passado em razão da pandemia. A propósito, a gente vai conversar com o presidente da FESPORT sobre a competição que será disputada de 20 a 28 de novembro em São José. E os Jogos Abertos é o grande evento do nosso guarda-chuva esportivo no estado, nosso calendário esportivo em Santa Catarina. Então eu acredito que essa edição dos Jogos Abertos aqui em São José deva ser histórica por vários fatos, né? O fato da retomada frente à pandemia, por ser um evento diferenciado nesse momento, na proposta do município de São José, tanto com a proposta da FESPORT, então de certeza será uma edição especial. Com certeza, e com cobertura completa do Grupo ND. Uma informação para fechar o esporte, o LESC tem tudo a ver, o LESC, joguinhos, Jogos Abertos nessa escadinha, terminou o LESC. Jaraguá campeão, 113 pontos. Florianópolis vice-campeão, 101 e Blumenau terminou em terceiro lugar com 98 pontos.